a vivência, o conhecimento dos problemas da Paraíba, do Nordeste e do Brasil como um todo. Candidato, o senhor tem um vasto currículo político e quando o senhor foi governador pela primeira vez, que assumiu o mandato do então governador Antônio Marins, o senhor começou no mandato quando não existia reeleição e findou o mandato já com o Instituto da Reeleição aprovado, tanto que o senhor disputou a reeleição pela primeira vez na história da Paraíba como governador do Estado. Hoje, o senhor se posicionaria contra ou a favor da reeleição? Eu já vivi essa experiência e sei perfeitamente que o processo da reeleição, teoricamente, oferece a chance do governador, do executivo eleito, submeter a sua administração ao julgamento da população. Mas, diante dos erros, dos vícios que têm surgido no processo da reeleição, hoje eu revisaria essa posição, eu modificaria essa posição, defendendo um mandato mais longo que permitisse ao titular do cargo executivo concluir os seus projetos, mas sem reeleição. Paralelamente a isso, é preciso fazer a coincidência de mandatos. A eleição, desde vereador até presidente da República, passando pelos demais cargos, se realizaria na mesma data, no mesmo período, para evitar o aventureirismo político, a verdadeira corrida que se tem transformado esse processo eleitoral na história recente do Brasil. Além disso, é preciso inserir na lei eleitoral o financiamento oficial de campanha, o financiamento feito pelo próprio ente público das eleições, uma forma de assegurar a igualdade de condições a todos os candidatos, os mais ricos, os mais pobres, aqueles que têm poder com aqueles que não têm poder, mas estão se apresentando como uma solução e uma alternativa. O senhor falou da ampliação dos mandatos. Qual seria o tamanho ideal de um mandato para senador, para governador, para prefeito, presidente da República? Um mandato que não fosse tão longo, que cansasse as pessoas, e que não fosse tão breve como é atualmente, que não permitisse a conclusão de obras, de serviços iniciados dentro da gestão. 4 anos é um período muito curto. 5 anos é um período ideal. É a experiência republicana de vários países democráticos do mundo. Eu acho que se aplicaria aqui no Brasil também. E com isso se eliminaria a reeleição e todos os vícios políticos que ela enseja e que ela envolve. Candidato, fim da reeleição, redução do tamanho do mandato, isso se aplicaria de forma isolada ou isso estaria dentro de uma proposta de reforma política? Eu acho que dentro de uma proposta de reforma política, porque não é só não são só esses pontos que se constituiria numa necessidade e até numa urgência no sentido do aperfeiçoamento do processo político eleitoral. Ainda falando da reforma política, o senhor é contra ou a favor da proposta de lista fechada para os candidatos? Eu acho que a melhor proposta para a chapa proporcional seria a eleição dos parlamentares, dos titulares de cargos legislativos, que fossem os mais votados. Ao invés do sistema atual, que permite uma desigualdade tremenda no processo, a pessoas que conseguem se eleger por conta do voto de legenda, com uma votação mínima, enquanto que outros que têm uma representatividade determinada pela quantidade de votos que recebeu, sobram no processo. Eu acho que deveria, nesse processo, serem eleitos aqueles que atingiram as maiores votações. Digamos, no caso da Assembleia Legislativa da Paraíba, são 36 representantes.
essas pessoas se imaginam donos do mandato e sobre o sopro de qualquer vento, por mais moderado, por mais suave que fosse, mudam de partido na primeira oportunidade e mudam sempre nessa corrida aventureira de conseguir uma forma mais fácil e menos onerosa de se eleger. A reforma política teria que apertar ainda mais os laços para não permitir a infidelidade partidária? Eu acho que a fidelidade partidária é um princípio consagrado em todas as democracias do mundo e que surge da necessidade ética do candidato ter um compromisso, não é com a legenda, é ter um compromisso com os eleitores que muitas vezes escolhem os candidatos pelos seus atributos, é verdade, mas também na certeza de que eles irão representar os eleitores, não é, dentro de suas proposições e, sobretudo, um vínculo com uma legenda. Eu acho que já tenho ouvido muito isso. O eleitor que vê o seu candidato mudar de legenda sem a menor satisfação se sente muito incomodado, se sente até traído. Eu acho que todos nós temos a obrigação de ter respeito ao cidadão que nos elegeu dentro de uma legenda partidária. É claro que se nós disséssemos que não íamos ter fidelidade a esse partido, possivelmente nenhum eleitor acreditaria mais nas nossas propostas, porque quem muda de partido com muita facilidade também muda de ideia com muita facilidade. Voto distrital ou voto misto? Eu acho que o voto distrital precisa ser mais discutido e mais explicado à sociedade. As pessoas não entenderam muito a diferenciação entre voto distrital, não é, e voto misto. É preciso explicar melhor. O processo de reforma eleitoral tem que ser feito de forma amadurecida, de forma pedagógica, de maneira que não reste na sociedade nenhuma dúvida sobre o que o Congresso Nacional está fazendo ou vai fazer. O Congresso não tem carta branca, vamos usar a expressão, não tem carta branca para mudar ao seu bel prazer, ou prazer de maiorias ocasionais, que muitas vezes mudam no curso do processo histórico. Eu acho que a reforma eleitoral tem que ser profunda, tem que ser madura e tem que ser, sobretudo, esclarecedora. Por isso, eu considero importante que se faça um plebiscito sobre a reforma eleitoral e outras reformas. E a Constituição já está ficando ultrapassada em alguns pontos e é preciso se revisar isso. É importante que exista um processo de consulta à opinião pública, para que realmente os congressistas tenham maior autoridade para expressar o seu voto e as suas posições no que respeita às reformas que o Brasil precisa ter. Ficou muito claro nos recentes movimentos nacionais que ocorreram que a sociedade não está satisfeita com alguns modelos do Brasil. O modelo de educação, o modelo de saúde, a mobilidade urbana, a improbidade administrativa que incomoda muitos brasileiros, enfim, todas essas mazelas que estão aí. Então, nada melhor do que se fazer um plebiscito para conhecer, para captar as tendências da própria sociedade. A mini-reforma, governador, acabou com a figura do segundo suplente. Foi um ensaio de mini-reforma política. Como é que o senhor vê essa proposta de extinguir os suplentes de senador? Isso é possível ou o suplente de senador é necessário nesse processo democrático? Veja bem, eu não sou contra a existência do suplente, mas eu acho que 2 suplentes é um exagero. Não há necessidade disso. Se nós temos uma chapa proporcional com os suplentes, eu acho que devemos ter também
na chapa majoritária de senador, o suplente. Porque se o suplente for vítima de uma moléstia e morrer, ele tem um sucessor. Assim como você tem o vice-prefeito, o vice-governador, o vice-presidente. Mas ter 2 suplentes é realmente um exagero incondizente com uma democracia representativa como é a democracia brasileira. Candidato, a permissão de doações feitas por bancos e instituições financeiras às campanhas dos candidatos, na sua visão, deve ser continuada? Eu acho que sim. Eu acho que sim, que as instituições financeiras, em qualquer democracia do mundo, podem fazer doações. Agora, eu achava que essas doações deveriam ser feitas a um fundo e distribuídas entre todos os candidatos de forma igualitária, e não a doação feita a determinado candidato, porque isso cria um privilégio, isso cria um diferencial odiento em relação àqueles que não têm a mesma relação relação política com instituições financeiras fortes, como são os bancos. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, não podem ser câmaras municipais de determinados grupos financeiros e econômicos. Isso é algo muito odiento. Então, os bancos podem doar? Podem. A indústria, de modo geral, pode doar? Pode. O comércio pode, o cidadão pode. Mas para um fundo. E esses recursos resultantes da doação reverteriam em benefício das campanhas políticas a todos os candidatos e de forma igualitária para evitar que estados e municípios fossem onerados, como são atualmente, não só pelos custos que se conhecem, mas até pelos custos que não se conhecem. O excesso de favores que o Estado concede, que o município concede, que a própria União concede em período de eleição, é também atentatório ao princípio da igualdade de direitos de todos os candidatos. Candidato, nós temos ainda 1 minuto e 15 segundos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do fundo partidário. Essa redistribuição que o senhor está falando das doações também toca um pouco na questão do repasse dos fundos partidários. Não, eu acho que os fundos partidários são um bom exemplo do que pode acontecer. Resta saber se os partidos políticos atualmente no Brasil, nos estados e até nos municípios, estão produzindo um trabalho sério e correspondente aos princípios que a própria lei que instituiu o fundo partidário criou. Criar-se partido, como se tem criado aí, unicamente para manipular o fundo partidário ou para manipular tempo de televisão no guia eleitoral, é realmente uma coisa abusiva que precisa ser eliminada. Okay. Bom, nós vamos ao intervalo, restaram aí 13 segundos que o candidato não utilizou. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco, por 27 segundos, mais 15 minutos de perguntas ao candidato entrevistado hoje pela SCTV, pelo programa 27 Segundos, José Maranhão, que concorre pelo PMDB. José Maranhão, perguntando, candidato, ainda um pouco sobre a reforma política. O senhor é contra ou a favor da redução do número de partidos? Eu acho que a legislação pode estabelecer princípios para permanência ou para redução, mas estabelecer princípio para redução é uma preocupação muito direcionada. Eu acho que a legislação, que a reforma política, precisa estabelecer princípios rígidos para que sobrevivam os partidos que têm compromisso com o Brasil, que têm compromisso com o interesse público. Então, se os partidos não se enquadrarem dentro desses princípios, perderiam a condição de um registro, porque é evidente que é importante, o sistema democrático ele é pluripartidário.
Então, tem vários projetos polêmicos que tramitam lá na Câmara, no Senado, na própria Constituição e Justiça do Senado, que estão praticamente parados. Um deles é o Estatuto do Nascituro, que autoriza a mulher que sofreu estupro provocar, fazer o aborto, e que também destina uma pensão do Estado para filhos concebidos por essa violência. O senhor tem posição firmada sobre esse tema? Tenho sim. Eu acho que é uma questão que deve ser analisada não apenas do ângulo da ética, da moral, inclusive da ética médica e das pessoas, mas tem que ser analisada do ângulo da religião. Nós somos um país, eu diria, espiritualista, não é? As religiões, não é, tanto as cristãs como as religiões, outros cultos que não os cristãos, não é? Têm uma posição muito radical sobre essa questão. Eu acho que nós devemos aprofundar a discussão ao invés de colocar uma pedra em cima desse projeto, nós devemos fazê-lo aflorar ao conhecimento da sociedade, levar essa discussão para os meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, não é? Entidades especializadas, e incluindo sempre todas as religiões, para que elas deem a sua opinião sobre isso. Alguém vai dizer, mas o Estado brasileiro é laico, não tem nada a ver do Estado ser laico e se omitir. Isso não autoriza ao Estado brasileiro e aos políticos brasileiros se omitir diante de uma questão dessa gravidade. Essa não é uma questão tão simples que a gente possa, com alguns chavões, algumas frases de efeito, a gente possa sepultar essa discussão e, sobretudo, na situação que está atualmente. Nem no Brasil, nem é contra, nem é a favor. O Brasil não quer discutir essa questão. Eu acho que, por mais graves que sejam as nossas dificuldades, diante de uma questão dessa, nós temos que discuti-la em profundidade, para que não reste na sociedade brasileira a inconformação daqueles que pensam dessa ou daquela maneira. Então, o que eu acho é isso. Quanto à possibilidade do Estado criar uma pensão para os filhos decorrentes dessa concepção, vamos chamar aqui, fraudulenta, obtida mediante fraude ou violência, não é? Eu acho que é justo. É justo porque é dever do Estado proteger a vida das pessoas. Uma mulher que concebeu um filho dessa forma, pergunta-se, ela terá condições de sozinha sustentar esse filho, dando-lhe uma educação digna, dando-lhe a alimentação, dando-lhe a segurança? Então, eu acho que o Estado pode e deve conceder uma pensão para que esta mulher, que concebeu um filho em situações de fraude ou de violência, que venha a dar a mesma coisa, ela possa criar bem o filho que não teve culpa de nascer assim, que não teve culpa de nascer de uma mulher que não estava preparada por essa ou por aquela razão. É evidente que a sociedade brasileira hoje é muito mais aberta. E eu acho que a mulher que concebeu um filho nessas condições, ela não está impedida de encontrar o seu verdadeiro parceiro. Não é? O parceiro, por sua vez, também não estará impedido de adotar essa criança como se fosse o seu próprio pai, o seu próprio pai. O processo da adoção é um processo muito bonito, muito humano. Eu sou pai de 2 filhos adotivos. E eu amo tanto os meus filhos adotivos como amo a minha filha de sangue. Ok. Candidato, o senhor é contra ou a favor de uma lei que torne crime hediondo a corrupção, seja relativa ou passiva? Eu sou favorável. Eu acho que o Brasil tem que agir com muita firmeza, com muita determinação, para desestabilizar os antros de corrupção
que se instalaram em todos os segmentos da sociedade, especialmente na administração pública. Se não houver rigor, se não houver força na lei, evidentemente essa praga vai se expandir em todos os segmentos com muito mais força, com muito mais poder do que tem atualmente. O Brasil teve fatos recentes envolvendo figuras as mais representativas do meio político e do meio administrativo. No entanto, para que isso realmente não aconteça mais, o Brasil precisa endurecer a legislação que obrigue a transparência absoluta de todos os atos públicos e que punam aqueles que forem encontrados em culpa. Bom, um projeto que tramita também no Congresso e que está parado é um que não permite que pessoas inelegíveis, pegas pela lei ficha suja, ficha limpa, como queira, ocupem cargos públicos. O senhor defende esse tipo de projeto? Aliás, para que isso aconteça, não precisa que tenha uma lei específica, porque a lei já proíbe que pessoas que não têm ficha limpa assumam um cargo público. É só aplicar a lei. O senhor é contra ou a favor o porte de arma ao cidadão qualificado? O Brasil não tem essa tradição. A tradição americana é essa. É uma tradição que resultou da cultura da violência, né, das guerras, inclusive a guerra da secessão, que se submeteu o Estado americano à guerra civil, gerou esse espírito, esse culto à arma. Eu não sei se na cultura brasileira esse ponto seria um ponto determinante ao ponto de se criar uma legislação específica para permitir o uso de armas pelo cidadão. Não deixa de ser uma liberalidade permitir ao cidadão qualificado, ao cidadão de boa conduta, que tenha uma arma para a sua defesa pessoal. E isso já existe. A própria legislação que torna crime o porte de arma ilegal, ela permite, em casos especiais, que o cidadão use uma arma. Mas nós não devemos estimular isso. Não é democratizando o uso de armas que nós vamos acabar com a violência. Nós temos que aplicar toda a nossa inteligência, toda a nossa experiência e todos os recursos que possam ser mobilizados para acabar com a violência. Esse ponto é que é um ponto fundamental para dar tranquilidade e serenidade às famílias brasileiras. Nem sempre um cidadão que porta uma arma, diante de um assalto, consegue defender com eficiência a sua própria vida. Muitas vezes, os bandidos que já chegam aos pares, a números até maiores, podem surpreender alguém que esteja armado e não lhe permitir sequer sacar a arma. Está cheio de exemplo aí. O noticiário policial mostra isso todo dia, aqui e em outras partes do Brasil. Então, eu não sei se andar armado pode, de alguma forma, proteger a vida de quem usa essa arma. A mudança na maioridade penal permitiria alguma alteração? Lamentavelmente, essa questão aí tem sido vendida como uma panaceia. Os que são defensores intransigentes da diminuição da maioridade penal, reduzindo isso a uma idade mais baixa, acham que com essa medida estará resolvido o problema da violência infantil. Eu acho que por trás da violência infantil há outras questões que precisam ser analisadas devidamente. Eu acho que o Brasil precisa investir em estabelecimentos especializados, em ressocializar as crianças que cometeram crime.
não pode ser totalmente irresponsável. A criança que cometeu o crime tem que ser internada num estabelecimento que tenha, para que ele sinta que errou e está sendo punido porque errou. Que ele pague a sua pena. Agora, não se pode pegar uma criança que cometeu um crime, por pior que tenha sido esse crime, e jogá-lo numa penitenciária comum, porque ali ele jamais vai se recuperar e pode se tornar um criminoso muito mais perigoso, muito mais agressivo do que habitualmente já o é. Então, eu acho que o Brasil precisa, sim, tratar dessa questão da delinquência infantil, mas eu acho que a redução da responsabilidade penal não é a única forma de se acabar com a delinquência infantil no Brasil. Qual a sua posição sobre o projeto polêmico também que fala da legalização da maconha? Eu sou contra a legalização da maconha. Eu acho que a maconha não é medicamento. O princípio ativo da maconha pode, e até já se emprega, em determinados medicamentos, mas mediante controle médico. Se você banaliza a questão e simplesmente legaliza a maconha, ao contrário de você proteger a vida, você vai colocar a vida em risco. Porque todos nós sabemos que os dependentes químicos são pessoas profundamente infelizes. São doentes, são pessoas que adoeceram em função dessa dependência. Então, você legalizar a maconha é solução para coisa nenhuma. Todos os países que legalizaram, assim indiscriminadamente, já se arrependeram, porque tiveram graves prejuízos, graves danos à sociedade.